A primeira turma do Supremo está se preparando aí para julgar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa prisão. E a gente vem aí sentindo uma expectativa grande de que Alexandre de Moraes seja respaldado pelos colegas, né? Conta pra gente o que se apurou, Luísa. Vamos lá, Clarissa. Boa tarde. Agora com calma para você. Tinha visto rapidinho na tela na entrevista com o presidente Hugo Motta, mas agora com calma também te dou boa tarde. Clarissa, o que a gente pôde apurar é que há uma forte tendência de um placar repetido com aquele da ocasião em que a primeira turma julgou as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A ocasião que houve a operação da PF e que Bolsonaro teve ali colocada a tornozeleira eletrônica e todas as outras medidas de proibição de uso das redes sociais, de proximidade das embaixadas. Na época, obviamente, ainda não havia sido decretada a prisão domiciliar. Naquela ocasião, Moraes foi respaldado, como você disse, pela maioria. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia votaram junto com o relator e o ministro Luiz Fux divergiu por entender que não havia risco concreto de fuga e que a proximidade ali com o julgamento da ação penal, que é previsto já para o mês de setembro, na primeira turma, o julgamento de mérito, não havia, então, a necessidade de medidas cautelares tão extremas como uma tornozeleira eletrônica. A medida acabou ficando ainda mais extrema depois que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro descumpriu por mais de uma vez a cautelar de proibição do uso de redes sociais por meio de terceiros, né? Primeiro foi Eduardo Bolsonaro que publicou um vídeo. Na ocasião, Moraes deu uma colher de chá, disse que tinha sido um descumprimento isolado, um caso isolado, mas na segunda vez, quando Flávio Bolsonaro postou um vídeo de Bolsonaro em casa ali, fazendo uma saudação aos manifestantes dos atos de domingo, aí Moraes decretou a prisão domiciliar, deixando um alerta de que essa prisão ainda pode se converter em preventiva caso haja algum novo descumprimento. E aí houve um recurso por parte da defesa, né, Clarissa? E quando tem um recurso da defesa a uma decisão desse tipo, um recurso dessa natureza, são duas as opções previstas no regimento do STF. Ou o relator reconsidera sozinho a sua decisão, e isso está absolutamente fora de questão, segundo o que eu pude apurar, ou ele leva à análise do colegiado competente, que no caso é a primeira turma do STF, e é isso que Moraes disse a interlocutores, sinalizou ali aos colegas do Supremo que de fato deve levar esse recurso para a análise da primeira turma, e aí o que se espera é um novo 4-1, né? Mais uma vez, Zanin, Dino e Carmen Lúcia referendando a decisão do ministro Alexandre de Moraes e Luiz Fux com uma grande tendência aí de divergir e entender que a medida não era cabível nesse momento. Clarissa, a gente vai aguardar, ainda não tem data para esse julgamento ocorrer, mas deve ser incluído aí na pauta, provavelmente do plenário virtual nos próximos dias. Agora, Luísa, me diz se o teu termômetro aí está parecido com o meu aqui nas conversas que eu tive, de que, embora tenha esse sentimento no Supremo de que a primeira turma vai bancar Alexandre de Moraes, com uma divergência ali do ministro Luiz Fux, tem sim algum desconforto nos bastidores com os elementos que levaram a essa decisão da prisão domiciliar, porque tem aquela história toda da subjetividade das medidas cautelares que tinham sido impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente falou aqui sobre aquela confusão, ninguém consegue dizer ao certo se ele pode ou não pode dar entrevista. Alexandre de Moraes diz que pode, mas a pergunta é, ele consegue sem estar sujeito ao risco? Tem, inclusive, muitos juristas que colocam em questão o que levou a essa decisão da prisão. Dentro da sua apuração, alguma chance de essas condições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro de reclusão serem flexibilizadas no futuro, talvez depois de ser bancada aí a decisão da prisão domiciliar pelos demais ministros da primeira turma? Não vejo isso no radar, Clarissa. Até pode ser que, eventualmente, com o desenrolar da situação, né, a gente, como dizia o ministro aposentado Marco Aurélio, no Supremo de hoje tudo é possível, né? Então a gente tem que esperar para ver se o desenrolar dos acontecimentos pode levar a uma mudança de quadro que faça ser possível algum tipo de flexibilização. No momento, a avaliação é de que o quadro atual não permite esse recuo, né? Não só a prisão domiciliar deve ser referendada, né, e
Moraes não vai individualmente voltar atrás em relação a essa medida, como ele deixou, como eu falei, no ar, a possibilidade ainda de prisão preventiva. Ou seja, é claro que o Supremo, especialmente o gabinete do ministro Alexandre, que é o relator dessas investigações, está de olho até nesse entra e sai aí de visitas autorizadas, obviamente, pelo próprio ministro, mas visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na sua casa aqui no Jardim Botânico em Brasília, para ver se, por exemplo, alguém não vai filmar o ex-presidente, não vai também jogar na sua rede social. Isso pode ser considerado um novo descumprimento. E aí, como Alexandre de Moraes deixou dito na decisão inicial que descumprimentos levariam à imediata decretação da prisão, ele próprio ficaria desmoralizado se não cumprir o que disse, né, nessas decisões anteriores. Então, eu não vejo margem para o próprio ministro recuar ou flexibilizar as medidas, dado o quadro atual. Sobre o apoio, né, Clarissa, tem uma avaliação de que realmente causa um desconforto aqui e ali. Tem alguns ministros que não concordam com as medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Fux já disse isso abertamente no julgamento. Tem ministros também que não fazem parte da primeira turma e que também têm essa posição, mas todos defendem que Moraes tenha independência ali como juiz para dar as decisões que entender mais convenientes, né, mais necessárias de acordo com o momento ali do processo.